Olá pessoal, nesse dia 8 de março nós comemoramos duas datas muito importantes aqui do Livros e Teologia. A primeira delas é o Dia Internacional da Mulher, todo mundo comemora, tudo bem. Mas também comemoramos um ano de participação da Bruna, do Intervalo Literário, aqui no Livros e Teologia. Há exatamente um ano, no dia 8 de março de 2019, ela lançou o seu primeiro vídeo aqui no Livros e Teologia. E hoje então nós vamos ter um vídeo muito especial da Bruna. É uma mulher falando de educação para a mulher. Então fique aí com esse vídeo especial. Muito obrigado, Bruna, pela parceria e que muitos outros vídeos venham aí nesse ano de 2020. Vejam o que ela tem para falar sobre educando meninas. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês sobre Educando Meninas, do James Dobson, da editora Mundo Cristão. Esse livro foi publicado em 2012, essa capa é maravilhosa, né? Tem que falar. E a folha é daquelas amarelinhas fininhas, e fininhas assim, não sei dizer, mas ela tipo que fica meio transparente assim, dá pra ver um pouco o que tem atrás na hora que você lê, mas tá tudo bem, maravilhoso, não tem problema nenhum. É um livro bem grossinho, né? A gente tem aqui 321 páginas, né, de livro, mas é um livro de uma leitura muito tranquila, tá? Esse livro tem uma linguagem assim bem simples, bastantes dados estatísticos, tem muitos estudos também de sociólogos, psicólogos, educadores. Tem também muito depoimento de mães, pais, de adolescentes, meninas. Tem também muito diálogo que foi transcrito de entrevistas. Como o autor também tinha uma rádio, ele acaba transcrevendo alguns programas onde adolescentes participaram. E tem uma leitura muito fluida, sabe? Ele vai intercalando esses elementos de texto, então fica muito tranquilo da gente ler, porque não fica cansativo. Outra coisa interessante é que esse livro, para mim, serviu como um scan. Mesmo sendo um livro para pais de meninas, quando eu fui lendo as coisas, fui lendo os depoimentos, fui lendo as explicações que o autor dava para consequências de uma educação distante, fria ou afetiva também, né? As consequências de você ser afetuoso na educação com a menina. Eu fui escaneando para ver o que eu tinha, o que pode ter acontecido comigo, fui me lembrando do meu pai, fui me lembrando da minha mãe, da minha infância. Então foi um livro que trouxe uma experiência muito interessante para mim. Então se você é mulher, esse livro vai servir de duas coisas, para você se conhecer e também conhecer a educação que você pode dar para sua menina. E um dos aspectos mais interessantes desse livro é a estrutura física da menina que o autor vai trazer. Então ele vai falar de hormônio, ele vai falar de formação intrauterina do cérebro, ele vai falar da formação do cérebro pós-nascimento, vai falar do envolvimento do pai e da mãe e como que isso vai interferir fisicamente na criança. E isso é interessante porque isso vai então moldando o pensamento do autor pra gente como alguém que não tem nenhum compromisso com a ideologia de gênero e sim com a biologia. Então ele sempre fala, repete que ele gastou tempo fazendo essas pesquisas, trazendo até mesmo parágrafos inteiros, artigos inteiros aqui sobre biologia das meninas. Então ele vai falar muito sobre a preocupação dele dessa onda que aconteceu nos Estados Unidos de tentar feminilizar o menino e masculinizar a menina, levando em conta o cérebro unissex. E aí ele traz alguns exemplos interessantes de como não existe cérebro unissex. Os cérebros são biologicamente diferentes, então não tem como você ficar lidando com comportamentos diferentes da mesma forma. Em resumo, ele vai dizer que existe uma estrutura no cérebro durante a formação do bebê que quando o menino recebe aquele banho de testosterona no corpo, né, para poder formar a sua masculinidade, essa ligação meio que sofre assim um déficit. Ele tá lá, funciona, mas não funciona tão bem. Como o banho da menina é com outro hormônio, essa ligação fica ligada.
E aí as informações passam do hemisfério esquerdo para o direito, enfim, no cérebro, de forma muito mais rápida, de forma muito mais densa do que no cérebro masculino. E essa comunicação entre os hemisférios faz com que a mulher lide tanto com a linguagem quanto com a emoção de uma forma muito mais intensa que o homem. Então a criança menina, o bebê menina, ele é muito mais comunicativo, ele percebe muito melhor as feições, então ele tem um relacionamento com os pais muito diferente do menino. Embora nós saibamos que contato físico, comunicação, afeição seja importante tanto para o menino quanto para a menina, mas para a menina faz muita diferença, atinge ela de uma forma muito mais específica. E aí ele vai dizer que existe um outro momento assim que molda a feminilidade da mulher, né? Falou da gestação, e aí ele vai falar de uma puberdade infantil, que vai dos 6 meses até os 2 anos de idade, é isso mesmo. É como se fosse uma puberdade mesmo. Os ovários da menina, do bebezinho de 6 meses, vai produzir muito estrogênio, que é o hormônio da intimidade. Então, uma menina de 6 meses, ela entende e se comunica muito melhor do que um menino. E isso vai até os 2 anos, então é um momento sensível ali da criação da menina, onde ela precisa tanto da mãe quanto do pai, porque ela precisa, né, se espelhar na mãe e ser afirmada pelo pai. A gente vai ver isso mais pra frente. O autor vai falar que o estrogênio é o rei da bioquímica feminina. E aí eu me lembrei do Paul Tournier, convidando os homens a serem mais sensíveis, a serem mais comunicativos, a se importarem mais com as pessoas. E não dá, porque o rei da bioquímica do homem é a testosterona. Se um homem se enche de estrogênio, né, ele vai ficar feminino, então vai estragar. Não tem condição, Paul Tournier, de o homem ser mais comunicativo, se importar mais com as pessoas, porque Deus fez assim, tá? Porque o hormônio dele é outro. E aí nós temos também a questão do falante, né? A menina é mais falante, a menina fala antes do menino, ela gosta de se comunicar, isso vai até, né, a idade adulta, nós mulheres falamos muito mais, isso é comprovado também, e isso é essencial para o vínculo. Então, às vezes você fala, eu não tenho muita paciência, essa menina fala demais, essa menina isso, essa menina aquilo. Mas o pai e a mãe têm que aproveitar esse momento em que a menina está aberta, ela está inundada de estrogênio para que se criar um vínculo importante aí para a adolescência, para a vida adulta. Então, papais e mamães de meninas, conversem com a sua filha. Converse. O James vai ter a coragem de falar com os pais o seguinte: vocês precisam ensinar as suas meninas a serem mulheres distintas. Então, essa coisa de... Eu vi isso ontem, cara. Eu tava treinando num lugar aqui em Itaperuna e tinha um grupo de pessoas dançando. E aí quem estava ensinando era um homem dançando de forma sensual, uma dança feminina, as mulheres tentando acompanhar ele e uma dança feia, muito feia, e uma menina que estava sentada com a mãe rebolando, sabe, meio que jogando a bunda na cara da mãe. Desculpa as palavras, mas, cara, eu olhei e falei, eu tinha dado uma coça nessa menina, tirado ela dali. O Benjamin estava comigo, eu peguei ele e falei, vem aqui, você não pode ver um homem fazendo isso e achar isso normal. E a mãe, tipo, que aplaudindo a menina, porque a menina tava rebolando ali em público, com a bunda na cara dela. E aí eu pensei, gente, é realmente muito difícil você sair do conforto de achar engraçado, de achar legal sua filha rebolar, sua filha ser sensual, passar batom na menina e pinta a cara da menina. Isso não é distinção. Então, educar uma criança, educar uma menina para ela ser uma mulher distinta é que ela se respeite ao ponto de ninguém ter coragem de desrespeitar essa menina. Então, vai contra, né, toda a educação cultural que nós temos hoje, de que a mulher é poderosa quando ela se desfaz
dessas amarras sociais que falam que ela não pode sentar assim, falar desse jeito, que ela tem que ser um pouco mais recatada para que ela seja respeitada. E ele vai citar também um baile da virtude, da pureza, um baile da pureza, que é feito nos Estados Unidos. Achei super interessante, dá um Google aí que você vai ver. E a educação dessas meninas pela cultura é de que elas não precisam exigir dos homens que eles sejam cavalheiros e respeitosos. E chamam de cavalheirismo machismo. Então, os meninos têm até medo de serem educados com as meninas, porque isso pode ser machismo, porque é como se ser educado com uma mulher fosse dizer que ela é fraca. Essa é a educação que elas recebem. Então, esse capítulo vai dar conta, assim, de explicar por que a mulher deve ser distinta. Olha esse trecho. É evidente que os pais precisam trabalhar com diligência para ensinar, moldar e formar o caráter de suas filhas. Por certo, elas não receberão essa instrução da cultura em geral. Se a MTV, Hollywood, a indústria da música pop e as colegas conseguirem o que desejam de suas meninas, é bem provável que elas passem a usar linguagem vulgar, vistam-se de forma provocante, comportem-se como vagabundas incultas e rudes e não tenham nenhum senso de dignidade pessoal. Lembre-se, mãe, de que as chaves do lar estão em suas mãos. Para falar do envolvimento dos pais e das mães com a educação das meninas, ele vai usar muitos conceitos da educação com apego, dos períodos sensíveis que a gente vê em Maria Montessori, e até fala do problema com cortisol, por exemplo, né? De você deixar a criança chorando para ela aprender a fazer as coisas sozinhas. E aí ele fala, não dá. Aumenta o cortisol, estressa a criança e aí acabou a vida. Para a mãe ele vai reservar então a questão do apego, né? O primeiro apego da criança é a mãe. E aí a importância da imagem da mãe para a menina, porque ela vai se identificar com a mãe. Eu sou menina, minha mãe é menina. E depois ele desanda a falar do pai. Ele vai falar muito da importância do pai na criação da menina. E eu achando que era só com o menino, né? Mas a figura do homem, ela é de afirmação da feminilidade. É uma confirmação. É como se o pai servisse para aprovar a menina. A feminilidade que a menina vê na mãe, repete, e aí o pai confirma. Então, se o pai a ignora, né, se o pai não confirma a feminilidade da filha, ela vai procurar essa confirmação na sociedade, em outros homens. E talvez até mesmo ela tenha um bom exemplo de feminilidade da mãe, mas vai rejeitar esse exemplo de feminilidade porque o pai não a confirma. Então, ela vai procurar outra feminilidade, vai procurar sensualidade, vulgaridade, por conta da não confirmação do pai. E em casos de mãe solteira, né? Como é que elas fazem? Aí o autor vai dizer várias vezes. Pode ser um tio, um irmão mais velho, pode ser o pastor da igreja, pode ser um amigo próximo, mas que essa menina tenha uma figura masculina, responsável por esse apego masculino na vida dela, com todo cuidado, com todo respeito, porque isso vai moldar o relacionamento dela com os homens para frente, e até mesmo com ela mesma, né, na questão de autoconfiança, de autoimagem, ela precisa desse apego masculino. O apego da menina com o pai chega a ser tão importante que foi comprovado, ele mostra aqui, né, que as meninas que têm mais apego com o pai, que têm uma família mais coesa, né, e a menina tem esse relacionamento íntimo com o pai, de conversar, de conhecer e tal, essas meninas entram em puberdade mais tarde. O corpo delas capta do amor do pai feromônios que vão modificar a idade da puberdade. É interessante isso, que tem uma frase de uma doutora dentro do livro que diz assim: se você não quer que sua princesa cresça rápido demais, é bom que ela seja a garotinha do papai. Então, até mesmo a primeira gravidez, a primeira transa, o primeiro namoradinho, tudo isso é atrasado não, né? Colocado na idade certa pelo corpo, quando o pai está presente na criação dessa menina. E esse vínculo é criado, muito importante isso, esse vínculo é criado pela conversa, pela importância que o pai dá para o que a filha fala.
a importância que o pai dá para as emoções que vão borbulhar, né? Para as emoções que vão borbulhar na criança quando ela entra na puberdade. Então, se o pai acha tudo isso bobo, se a família não consegue lidar com isso muito bem, essa menina vai desandar bastante para depressão, distúrbios alimentares. E esses males que acometem as meninas tem vários fatores, né? No caso, a pouca autoestima que a família ajuda ali a criar, a pressão da escola, né? Das meninas da escola. E esses grupos de influência em volta da menina podem ser terríveis para ela, porque ela pode se sentir abandonada. E tudo isso é muito crítico, é drama em cima da vida dessa menina que está na puberdade. Então a menina tem o molde da gestação, da puberdade infantil e a puberdade mesmo, na adolescência. O autor vai tratar de vários outros problemas que acometem as meninas, né? A questão da castidade, da automutilação, que é mais frequente nas meninas, e meninas novas, tá? Pais e mães de meninas. As meninas começam a sofrer bullying e se automutilar muito cedo, principalmente se elas têm contato com escola. No Brasil, né? Todo mundo tem que ir para a escola. Distúrbios alimentares, drogas, álcool, muita coisa que as meninas sofrem. E no final, assim, desse livro, o que acontece, né? Ele é um livro extremamente bom. Eu recomendo ele fortemente para qualquer pessoa que tenha filho, menino, menina, para você que é mulher, homem. Se você ler esse livro, você vai começar a entender as mulheres, eu tenho certeza. E no final dele você fica assim, gente, eu fui alertado de tanta coisa e o meu filho já cresceu, a minha filha já cresceu, como é que eu faço? E ele vai dizer o seguinte, não existe pai e mãe perfeitos, porque nós não somos seres humanos perfeitos, não tem como ser pai e mãe perfeito. Mas mulheres adultas, você imagina só, para quem já tem filho adulto, né? Mas para mulheres adultas, uma conversa com o pai sobre o passado é extremamente importante para que ela continue a vida bem. Olha só, tem aqui vários casos que ele conta de mulheres adultas, é até uma das partes do livro que são diálogos, que um grupo de mulheres adultas conversam e elas falam que lembram da infância como se faltasse alguma coisa, e era sempre o pai. Olha só, e elas se emocionam falando sobre o pai, sobre a morte do pai. Algumas eram amigas demais, as outras não tinham a presença do pai. Então, e você imagina você que tem uma filha adolescente ou uma filha que está entrando aí na adolescência, na pré-adolescência, se você ainda tem tempo para poder correr atrás, sabe, do tempo perdido. E o tempo perdido se recupera com o diálogo, com desculpas, pedindo perdão, começando de novo, dando importância para essa menina. E para terminar esse vídeo, para você não sair daqui sem nada, eu acho que eu já falei até bastante coisa legal aqui, mas eu vou te dar 4 conselhos para educar a sua menina e o seu menino também. Converse sempre com o seu filho sobre as misericórdias de Deus. Segundo conselho, ensine-os a orar. Terceiro, ensine a palavra. E quarto, ore por eles continuamente como um compromisso. Então eu vou dar minha nota para esse livro. 10 mochés. Porque é realmente impressionante e muito lindo esse livro do James Dobson. Então é isso, pessoal, me desculpem pela demora com o vídeo, mas vocês sabem, final de ano é quase impossível a gente manter aqui os compromissos com vídeos, né? Mas Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo e que ano que vem a gente consiga trazer mais coisas legais aqui no canal do Rafa.